Boa noite a todos. Boa noite, Nair, Luiz Fernando. Hoje, dia 5 de maio, 19 horas, nós vamos iniciar o nosso quarto encontro. E para a gente ir também já mostrando aquilo que a gente está trabalhando, hoje eu coloquei o reloginho lá para a gente não se perder muito na gestão do tempo. Eu vou pedir para a para a Franci. Eu vou compartilhar aqui para ela. Ela vai falar um pouquinho do portfólio dela, como é que está a construção, e também a gente precisa ir já pensando na implementação, que a implementação a gente já pode estar construindo, provavelmente alguns já efetuaram o Dia da Família na escola, e esse material, esses dados e tudo aquilo que foi realizado pode ser colocado lá na implementação, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui para Francis, para ela ir falando um pouquinho sobre o que ela está desenvolvendo com o portfólio dela. Francis, três minutinhos, bem rapidinho, só um pouquinho, bloqueado, para você colocar com os colegas de vocês aquilo que você está produzindo com o seu portfólio. Vamos lá, Laís, pode falar. Isso. Desculpa, Laís. Estou com a Laís hoje porque a Laís falou que ia chegar atrasado. Sim, eu acho que talvez não ia conseguir entrar. Vamos lá, Francis. A minha escola é uma escola regular, ensino médio, né? Apenas a gente trabalha apenas com os alunos no ensino noturno. À tarde é atendimento à secretaria, né? E as solicitações da comunidade escolar. Então, ela funciona mesmo no ensino noturno com alunos e apenas ensino médio e profissionalizante. Antes a minha escola era um CBJA, né? Aí hoje ela contempla o médio e o profissionalizante. Aí nós, nessa tela que o professor acabou de colocar, apresentando um pouco a trajetória da nossa escola. Como que funciona? Então, todo o início do ano, a primeira foto ali, a gente trabalha, traz os pais para a escola, né? Alunos, tudo, e a gente apresenta todo o regimento escolar, direitos e deveres dos alunos, apresentamos escola, apresentamos como serão os estudos dos alunos durante o ano, né? E é entregue no final, por escrito, uma folha para cada pai, tipo, o aluno tem a plataforma de inglês, o que ele tem que fazer lá, ele tem a leitura, quantos livros tem que ler, ou seja, tudo que o aluno tem que desenvolver durante o ano, a gente já decidiu isso naquela semana pedagógica, né, que a gente teve antes, a gente decide tudo junto com os professores, a gente elenca tudo em um papel, apresenta aos pais na escola e depois disso a gente entrega também por escrito a eles e no grupo de WhatsApp a gente coloca lá junto com o calendário escolar. Volta lá, professor, volta lá. Aí a nossa escola desenvolve durante o ano toda essa questão, né, as datas comemorativas, a gente procura desenvolver algo na escola. A foto, seguindo aqui, projetos também, vocês viram, o professor acho que já sabe disso, eu não sei que no outro eu apresentei, a Solange, sabe, o aluno da ONIA, que foi campeão, que foi para a China representando o Brasil, no caso o Paraná, o único do Paraná foi da nossa escola, que está ali. O policial, com a foto aqui embaixo, é porque quando a gente vai trabalhar sobre... Todo ano a gente faz isso, no início do ano. Falar sobre direitos e deveres dos alunos, a gente traz tanto um policial quanto também uma advogada para trabalhar com pais e também com alunos. Levamos os alunos, essa outra foto, a quinta foto ali, a gente levando eles para participar fora de projetos, esse um foi de robótica, mas tudo que surge, que a gente vê, ONIA, essas coisas que vêm, tudo a gente encaixa os alunos e estão fazendo eles participar. A gente procura deixar sempre uma escola viva, a gente diz aí, aqui, né? E ali, por último, é aquilo que eu comentei com vocês, a nossa escola, essas mulheres que estão em pé ali, tudo fazem parte tem gente da associação comercial e das empresas locais. No início do ano também, já disse para vocês, quando nós começamos esse curso, que a gente tem essa parceria aqui com as empresas locais e também com a associação comercial, aonde elas passam de sala em sala,
comentam a importância da frequência escolar, a importância da nota, que através, eles contratam, todos contratam, mas primeiro passa a buscar as informações na escola. Então, elas passam dizendo isso, passa falando da importância dessa frequência, então isso nos ajuda muito. Aqui é a frente da minha escola, que o professor passou rapidamente, isso, aqui é a minha escola, né, é o Colégio Floresci. Essa foto, gosto de colocar ela, por quê? E de apresentar ela, porque tudo que a gente faz aqui, eu nunca decido nada sozinha, sempre com os meus professores junto, tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente decide junto aqui. Então, a gente tem muito essa questão, essa liderança aqui na escola. Né, as expectativas, né, sempre quando eu começo qualquer encontro, eu busco ampliar meus conhecimentos, amo troca de conhecimento, amo. Vocês sabem disso, que quando a gente está lá em Foz do Iguaçu, eu mesmo falo. Eu gosto de ouvir, de buscar novas ideias, e isso acho que a troca de conhecimento, experiências, isso é muito importante. Misericórdia, não estou te acompanhando não, professor. É que temos que ser rapidinhos, não come muito o nosso tempo lá, tá? Ai, gente, mas é isso mesmo. Não pode pular, pode ir lá para outra, eu nem lembro a outra. Então vamos lá, aqui, ó. O que você fez no terceiro encontro, então? Esse é o nosso principal foco. Era a observação à sala de aula, né, que a gente comentou muito. Hoje eu vejo assim que não há mais assim. Antes tinha uma resistência maior por parte do professor, hoje não. Hoje é mais tranquilo. Hoje às vezes eles até pedem, né, para a gente estar indo lá para ajudar eles. Quando a gente vai decidir as coisas juntos, vai fazer os combinados antes, porque nós imprimimos toda aquela parte lá que nós trabalhamos na aula passada, sobre observação de sala de aula. Então, o antes eu já apresento às frentes o que a gente vai observar. E na hora de apresentar, eles fazem, Paula, mas olha, eu preciso que você me ajude nisso aqui também, porque duas pessoas visualizando, a gente vai conseguir um melhor resultado. Então, hoje, a nossa escola já está assim, a observação de sala de aula já está sendo como uma força mesmo, já está encarada com o objetivo do que ela realmente veio para ser, e estamos trabalhando, e está indo bem, está dando um bom resultado. Então, o principal aqui que eu gostei mesmo, na verdade, aqui é, Francis, ó, usar critérios claros, garantir a coerência e focar na aprendizagem dos alunos. Ser claro e objetivo. É isso mesmo que a gente precisa fazer, tá? Uhum. Ele está muito bacana, está bem construído, a gente não pode ficar muito tempo, senão a nossa gestão de tempo, eu sei que você vai falar, tu vai ter um momento para apresentar todo ele para os colegas, tá? Ele está muito bacana e é para a gente só construir, mostrar exatamente aquilo que você está fazendo e focar no último encontro, tá bom? Parabéns, Francis, e agora continue editando, caprichando, deixando como ele está, que está muito bom. Então, vamos lá, gente. Tá, parabéns, tá? Obrigada. Continuando, então, hoje nós vamos trabalhar sobre o conselho de classe, construindo o que a gente determina como evidências. Deixa eu compartilhar aqui. Oi, Grezi. Oi, professor. Deu uma atrasadinha, mas estou aqui. Não, tudo bem, faz parte. Eu estou também tentando ter uma boa gestão de tempo. Né, Nair? Senão nós vamos ficar aqui muito tempo, né? Então, vamos lá. Conselho de classe da evidência e intervenção. O que nós fizemos até agora nesses encontros foi fazer uma apresentação, uma construção daquilo que nós vamos fazer no portfólio, implementação, cada um mostrando aquilo que está produzindo no seu portfólio em cada um dos encontros. E hoje nós precisamos também falar sobre o encontro 2, que era o pré-conselho e também o feedback. No pré-conselho e no feedback, a gente estava coletando evidências através da observação de sala de aula e também colhendo as evidências lá no encontro 2, que estava relacionado ao pré-conselho. Este pré-conselho que nós definimos lá nos nossos encontros, tá? E também no que a gente colocou na observação de sala de aulas, eles vão servir como base para o nosso conselho de classe, que vai ser a intervenção que nós vamos realizar junto com essas coletas de dados. Girley, faz favor, lê para mim os objetivos. Compreender o conselho de classe como espaço de replanejamento e decisão estratégica.
utilizar evidências do BI Aprendizagem, RCO e dos feedbacks realizados para fundamentar intervenções pedagógicas. O que nós vamos fazer, então? Fazer um replanejamento e decisões de estratégia. Compreender os dados que nós temos e realizar este espaço para replanejar e tomar decisões. O que nós vamos utilizar no nosso conselho de classe e o que nós vamos utilizar hoje? Dados do BI Aprendizagem, tudo que foi colocado no RCO através das avaliações e dos registros, e também dos feedbacks realizados para fundamentar as nossas intervenções pedagógicas. É isso que nós precisamos fazer no nosso conselho de classe. Então, nós vamos ter 3 ferramentas que vão nos auxiliar para nós tomarmos as decisões no conselho de classe. Tá? No encontro passado, como a Francis falou, retomando as atividades lá do portfólio, que também foi colocado, que informações das evidências coletadas através da rúbrica e do feedback fornecidos revelam sobre as práticas pedagógicas da escola? Então, qual é o trabalho que foi realizado usando a rúbrica? Para a gente observar, para a gente ter e revelar práticas pedagógicas da nossa escola. Com que intencionalidade isso ocorreu? Tá? Então, na verdade, a observação de sala de aula, ela é uma coleta de informações, de evidências que ocorrem dentro da sala de aula. Tá? E aí, eu gostaria de saber, tá, que lá no encontro 3, o trabalho de vocês foi usar a rúbrica para fazer e observar a prática de um docente, com um objetivo principal, tá? Baseado nas evidências concretas daquilo que aconteceu na aula. E, a partir disso, elaborar um feedback formativo para o professor, né? E esse feedback, onde o professor está, para onde ele precisa ir e como chegar lá, é o que foi ensinado através do RATI, tá? Então, eu preciso que a gente, através dessa coleta de dados, essa informação que a gente tem sobre o professor, realmente seja construída. E agora, eu gostaria que alguém comentasse. Quais foram as informações, as evidências coletadas através da rúbrica? Lá naquele feedback formativo do encontro passado, quem que consegue colocar isso para nós? Solange, tu consegue colocar isso para nós? Que informações, as evidências coletadas lá no encontro passado, de acordo com a rúbrica e dos feedbacks que foi fornecido naquele estudo de caso, revelaram sobre as práticas pedagógicas da escola? Professor, vou falar a verdade. Aqui na escola ainda nós não fizemos ainda nem o pré-conselho ainda. Uhum. Nós estamos bem atrasados ainda. Mas, assim, todas aquelas rúbricas são importantes para a gente estar avaliando e vendo depois como que vai ser desenvolvido o nosso pré-conselho, né? E o conselho de classe principalmente. Mas, assim, estamos bem atrasados. A tutora veio aqui, eu falei para ela, comentei com ela o que estava acontecendo. Mas que informações, por exemplo, a gente conseguiria... Pode falar, Grace. Professor, o encontro passado para mim foi assim, um encontro muito produtivo, porque quando eu vou para devolutivas complicadas, eu tenho muita dificuldade. E aí eu fiz uma fala, se já começava pelo objetivo da aula, aí o senhor me orientou, falando que a gente tem que estabelecer um diálogo para a gente poder tirar do professor, para a gente somar com o professor. E através das rúbricas, se a gente observar elas, a gente consegue estabelecer esse diálogo. Foi isso que eu pude, assim, carregar para a vida, eu penso. Porque isso aí. é fácil a gente dar devolutiva boa.
O difícil é dar devolutiva ruim, quando a coisa não está boa. Exatamente. Então, ó, você já está com o Foi microfone. produtivo, assim, muito bom. Que bom, Grazi. Tu já está com o microfone aberto, você já pode responder isso aqui, então. O que vou aprimorar na minha devolutiva ao professor? Eu vou procurar estabelecer esse diálogo, igual foi estabelecido, colocando lá com o professor, né? Eu achei bacana a fala de uma das professoras de procurar, assim, estabelecer com ele o ponto positivo que ela teve. Teve vários negativos, mas alguma coisa tem que ser positivo. Então, estabelecer esse diálogo através desse ponto positivo para a gente poder chegar, assim, estabelecer essas relações com essa rúbrica, né? Para me poder chegar nessa rúbrica e fazer um bom feedback para ela, para melhorar a prática. E não deixar que fique, tipo assim, rompante, né? Que não seja, assim, tipo assim, um diálogo onde só um fala e só escuta. Isso, e que tu não consiga construir nada. Isso. Entendeu? Porque você e a professora, ou você e o professor, não chegam a um consenso do que seria melhor. Né? Então, esse consenso precisa existir. Pode falar, Solange. Aqui eu estou usando esse planejamento do modelo sanduíche. Ótimo. Esse daqui, para estar fazendo feedback com o professor. Ele é bem produtivo e bem rápido, não é demorado, porque daí você vai dar uma sugestão para o professor que eleve a prática dele em sala de aula. Você fala do que estava dando errado, mas você vai elevar também o que ele faz de bom dentro da sala de aula. E olha aqui o que a nossa colega, a Francis colocou no portfólio dela, tá? Ela colocou assim, ó, a partir dessa reflexão, o que você se compromete a aprimorar? O que ela usou aqui, ó? Usar critérios claros, garantir a coerência e focar na aprendizagem dos alunos. Lógico que quando você tem um professor com uma certa dificuldade, você também vai aprimorar o desenvolvimento profissional dele, né? Então, tudo isso vem de encontro àquilo que nós estamos construindo coletivamente e principalmente com a aprendizagem. Foi muito legal que você colocou, Grazi. Eu acho que é isso mesmo. Essa é a nossa intenção, de sempre estarmos se desenvolvendo, se aprimorando e construindo coletivamente estratégias para que a gente consiga ser um bom diretor, para que a gente consiga melhorar como pessoa, como profissional, entender a situação do outro, ser maduro e colocar essas situações para que a gente sempre esteja em crescimento na escola. Quer comentar, Nair? Está fechado o microfone. Eu gostaria de falar uma coisa, gente. Eu adoro fazer esses cursos, adoro vocês falando que dá certo e tal, mas eu gostaria de um dia poder participar com vocês de um curso em que a gente pudesse chorar também. Sim. Sabe, professor? Tipo assim, lembra daquela professora que eu falei no primeiro dia? Então, eu acho que eu, como diretora auxiliar da escola, se eu não entro na sala de aula, ela não consegue dar aula. E aí, que feedback positivo que os meus colegas estavam falando? Comece por um feedback positivo, o quê? E se eu também fizer Hoje eu fiz a observação de sala de aula, porque ela me chamou, porque ela não estava conseguindo dar aula. Eu falei, vou aproveitar e vou dar uma observada no que está acontecendo. Gente, eu acho assim, nem hoje a Andréia. Hoje a Andréia não saiu da delegacia do adolescente, né? Então ela nem conseguiu entrar no curso, eu acho que ela nem chegou na casa dela ainda. Mas, veja, a professora, o que vocês fazem? Mas é que a escola de vocês eu vejo que dá certo. Eu queria essa receita depois no feedback, até naquela no WhatsApp, para mim, algum professor que já passou por isso. Tipo, você entra em sala, a professora não preparou a aula, ela começa a passar uns exercícios no quadro, leva uns quadradinhos lá para eles. Eu falei, professora, isso aí não dá para o segundo ano do ensino médio. Sabe? Então, assim, feedback, posso te dar uma sugestão? Pode. Então, posso falar para ela procurar outra escola? Não, ela é não sua pode. professora, você vai ter que auxiliar ela. Eu entendo a tua circunstância, né? Então, assim,
se a professora vai apresentar uma certa dificuldade, às vezes não é dentro da sala de aula que você vai ajudar ela. Não. Não. É você acompanhar no planejamento dela, sentar junto com ela e ver. Vou anotar, viu? Conversar. André, tu vai chegar assim para o André e vai falar, André, eu sei que você está tendo dificuldade lá. Qual é a tua dificuldade? É no planejamento? É no engajamento com os alunos? O que você está planejando para os seus alunos está adequado? Então, são algumas situações que você pode sentar do lado dela e você vai ganhar ela lá fora da sala de aula, não lá dentro da sala de aula. E muito menos no feedback. É na orientação e no auxílio dela no planejamento da aula. Fora preencher a observação, né, prof? Isso Amanhã, eu acho que você ganha ela fora da sala de aula, não lá observando ela. Eu vou analisar o planejamento, ajudar ela a preparar umas aulas, ajudar. Qual é a tua dificuldade? O que você está encontrando como um problema dentro da sala de aula? E aí sim, você, a partir desse momento, você auxilia ela num planejamento de aula e você fala, eu vou lá assistir a aula agora. E aí você vai poder orientá-la depois dentro da sala de aula, lá com o feedback, aquilo que você visualizou naquilo. Não, aquilo que você fez assim, você pode melhorar assim, assim, assado. Daí você vai ganhando ela. E ela vai se sentindo também, não é protegida, mas ela está se sentindo bem acompanhada e que está tentando você auxiliar ela da melhor maneira possível. Tenta fazer isso que tu vai ver que vai dar resultado. Tá? Terça-feira a gente conversa. Isso. Ou eu peço as contas. Não tem nada a ver. Tá? A gente tem desafio todos os dias, né? Todos os Muito dias. bem. Nos encontros interligados, que é aquilo que nós comentamos, então nós passamos do pré-conselho, que são os diagnósticos, e o que os dados nos dizem sobre isso, tá? Quais as evidências nós podemos coletar com esses diagnósticos? Daí essas evidências é a realidade. É através do feedback formativo, da conversa com o professor, é lá na hora do recreio, a turma tal tem problema. Então, tudo isso são evidências, que daí você pode fazer o quê? Através da observação de sala de aula, aquilo que os professores confirmam dentro da sala de aula. É aquilo que é proposto pelo professor e falado pelo professor, muitas vezes no feedback, essa turma tem problema disso, eu preciso trabalhar dessa maneira, eu preciso construir dessa maneira. E isso são as realidades e as evidências que você consegue extrair do professor e também observando a sala de aula, tá? E por último, hoje, o que a gente vai ver é o conselho de classe, que é o quê? Quais são essas evidências e o que essas evidências vão poder nos fornecer para que a gente faça as ações, para que a gente faça as intervenções, tá? Então, o conselho de classe é o espaço onde o diagnóstico e a evidência se tornam em ação. É aquilo que nós vamos precisar fazer de acordo com aquilo que nós coletamos no pré-conselho e aquilo que a gente observa, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje, que vai fazer hoje. Tá? Muito bem. Então, lá, o pré-conselho com os professores permite levantar, tá? Aspectos, só um minutinho, aspectos relacionados à aprendizagem, enquanto as observações de sala de aula com devolutiva focalizam as práticas de ensino. E a partir dessas análises, o conselho de classe deve ser um espaço intencional e planejado de reflexão sobre ensino-aprendizagem. É isso que quer dizer o nosso conselho de classe, através dessa coleta de dados e evidências. Tá? Quando nós falamos do conselho de classe, nós precisamos organizar eles em 3 etapas. É o pré, o pós, ao conselho, e depois o pós. Não existe nada somente de pré-conselho coletar evidências. Não existe um conselho de classe sem você ter evidências. E não existe um conselho de classe sem você fazer o pós-conselho, que é acompanhar as ações, acompanhar as intervenções, fazer o acompanhamento daquilo que se planejou lá no conselho de classe com a coleta de evidências que foi tomada pelo colegiado.
que foi reunido os professores para desenvolver as atividades. Não são apenas Girley é um péssimo aluno. Tá, mas por que ele é um péssimo aluno? Ele está com problema de bullying? Ele tem um problema de violência? O problema dele é de frequência escolar? Vamos olhar lá no BI, né? Então, assim, quais são os registros? É indisciplinado dentro da sala de aula? Quais ações a gente vai tomar com ele, diferente de toda a turma? Se é só ele o problema. Se for mais problemas dentro da turma, que com certeza vai ter, esses encaminhamentos devem ser feitos de forma generalizada. Mas a gente precisa entender o que está se passando com os nossos estudantes, tá? Por isso que cada um tem o seu principal ponto de atenção. Quando a gente tem um ponto de atenção no pré-conselho, um ponto de atenção no conselho, nós precisamos fazer esse acompanhamento no pós-conselho. E o acompanhamento do pós-conselho são os pontos de intervenção que foram discutidos no conselho de classe. E para isso tem o ofício que está do ladinho ali, que é o ofício 16. Eu até posso colocar o link para vocês, porque esse ofício, vocês podem deixar ele salvo, que é um ofício que trata, na verdade, da organização das etapas do conselho de classe, que vocês receberam também da secretaria, e que está orientando como elaborar esse conselho de classe. Quais são as etapas que são formadas para formar esse conselho de classe com uma data pré-estabelecida. Então, vou deixar o link lá no chat para vocês ter esse documento novamente em mãos, para vocês ler, para vocês estudar e para vocês entender que essas etapas fazem sim parte do nosso processo e que está bem explicado de que maneira que você consegue conduzir todo o conselho de classe, tá? Olhar para as evidências levantadas no pré-conselho, e o que precisa ser priorizado é a parte fundamental que nós temos do conselho de classe. E depois vai estar a Nair, lá, observando aquilo que foi feito, elaborado, se está sendo realizado aquilo que está sendo planejado, o Luiz Fernando acompanhando os seus professores, como que pode ser retomado e feito de uma maneira diferente? Pode, porque nem tudo aquilo que você planeja dá certo. Você pode retomar e refazer novamente um planejamento das ações pós-conselho. E tudo isso vai direcionando com novas ações e intervenções que devem, sim, sempre melhorar aquilo que nós colocamos como fundamental, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Agora, eu vou colocar para vocês um Mentimeter, tá? Para vocês escrever, prestem atenção, escrever em uma palavra, tá? Se você tivesse que definir o conselho de classe da sua escola em uma palavra, qual palavra seria? Eu vou colocar o link, tá? Lá no chat para vocês. E esse link vocês vão abrir com @escola e vocês vão ter acesso ao Mentimeter. E aí vocês vão escrever em uma palavra e eu vou conseguir mostrar para vocês de que maneira que vocês colocaram essas palavras. Acessam lá no chat Mentimeter, tá? Fazem o login, ou vai estar diretamente para vocês colocar a palavra de vocês. Vamos lá. Já temos isso. Vou colocar aqui para vocês verem as palavras aparecendo.
Muito bem. 4 responderam. Mais quem? Quem não conseguiu ainda? 5. Então, nós temos a Franci, o Girley, a Greze, Franci, Girley, Greze, Luiz Fernando, Nair e a Solange hoje. Tá faltando alguém. Quem não conseguiu? Conseguiu, Nair? Sim? Reflexivo. Tá. Ergue a mãozinha quem já conseguiu. Muito bem, agora sim. Alguém colocou visão cisteca. O que seria? Será isso? Quem colocou? Deixa eu ver. Eu vou colocar agora. Então, se vocês, se vocês quiserem fazer um print dessa tela e recortar somente a telinha com as palavras que vocês colocaram, tá? Vocês podem já fazer esse print, porque esse print vocês vão colocar exatamente. Vocês vão colocar exatamente no portfólio de vocês, tá? Senão depois eu faço o print e coloco para vocês também, não tem problema nenhum. Você acredita que até hoje eu não sei fazer print, então? Tá. Ai, como é ruim ser tão idosa, gente. Não, Tô cansada, velha. A menina se aposenta, não tem como. é. Tem 2 anos ainda. Então tá bom. Tá. Vamos Então ver vamos aqui. à luta. É. Ótimo. Eu vou deixar aqui, salvo. Alt. Para a gente não perder, então, essa página aqui. Professor, Pode falar. eu estava atendendo aqui, aí eu escrevi, mandei, visão sistêmica. Não tem problema. Aí eu estava atendendo, e aí você perguntando, e eu falando, e fazendo duas coisas, saiu errada a escrita. Tá, deixa eu ver se eu consigo excluir. Tem como tirar e eu escrever novamente? Deixa eu ver se eu tenho como. Por favor. Respostas na imagem, por... Deixa eu ver, editar. Mostrar respostas. Deixa eu ver. A gente faz o curso na escola, mas não tem como falar assim, eu não estou aqui. Não vou conseguir, minha amiga, vai ficar assim. Mas você pode explicar isso depois, vamos escrever lá que a visão cisteca significa visão sistêmica, tá? Então, todo mundo já pode anotar isso também. Depois eu vou colocar o print para ficar legal para vocês e para que a gente consiga também, tá? Então, eu vou colocar para ficar um pouquinho maior aqui a letra. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir. Um zoom. Ctrl mais. Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir. Muito bem. Acho que vocês não conseguem enxergar muito bem, né? Tá. Então, continuando, de acordo com esse print, agora o que nós vamos determinar e fazer sobre a nuvem de palavras é
um comentário breve para que a gente consiga explicar o que significa essas palavras, tá? O que essas palavras revelam sobre o conselho hoje? Luiz Fernando, se está com a mãozinha erguida, você já pode falar. O que essas palavras revelam sobre o conselho hoje? Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar. Eu falo sobre a minha ou... Sobre a sua e sobre essas palavras. O que você entende que essas palavras revelam hoje sobre o conselho? Então, eu coloquei aqui a palavra produtivo, porque na escola que eu sou diretor, o conselho, ele cumpre seu objetivo, né? Então, ele realmente ele é efetivo, ele alcança os objetivos que são previstos, que são propostos. Então, ele se torna produtivo, né? A gente tem um resultado efetivo a partir da sua realização. E, com base nas outras, eu acredito que demonstra a diversidade das escolas, né? Cada escola tem uma realidade. E, por exemplo, eu coloquei produtivo, teve alguém Sim. que botou ali a intervenção, então é totalmente diferente, né? E isso demanda também uma atenção especial da gente, enquanto diretor, enquanto gestor, para poder potencializar, né, o conselho, para que ele tenha esse objetivo e cumpra, né, o seu objetivo principal. Mas eu acho que essas palavras aí demonstram essa diversidade das escolas, né? O desafio que é ser diretor, né? Trabalhar na parte pedagógica. Então, acho que a gente é diretor não é à toa, né? E cada um tenta fazer o seu melhor. Acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Girley. Então, eu coloquei ali... Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, tá? Vai lá. Fazer outra pergunta. Quais palavras chamaram mais a sua atenção dessas aí? E explique por quê. Então, na verdade, como o Luiz Fernando falou ali, cada escola tem uma realidade. Produtivo. Produtivo é uma palavra que me chamou a atenção, porque nós temos que conseguir aí, nesse conselho, fazer com que os nossos alunos, com que os nossos professores tenham um bom desempenho, para que a gente possa sair desse primeiro bimestre, aí, desse primeiro trimestre, com muitas coisas resolvidas na nossa escola. Avaliação, né? Avaliação é o mais importante, porque é o que nós todos buscamos aí, conseguir uma boa avaliação dos nossos alunos. Mas, André, todos os itens ali chamam atenção. Só que eu coloquei estratégico, porque nós estamos num ano pré-IDEB, né? E nós já temos situações complicadas de aluno com infrequência, nós já temos situação, como a Nair disse, daquele professor, daquela professora que ela está acompanhando e não sabe o que fazer. Então, o diretor, ele é um estrategista. A equipe tem que ser estrategista para conseguir resolver tantas situações que nós temos. E o nosso tempo é curto, gente. Nós estamos no mês 5, estamos chegando ao meio do ano. Então, está tudo voando e nós precisamos ser verdadeiros estrategistas para conseguir. Mas todas as palavras que foram colocadas ali, cada um coloca dentro da tua realidade. Então, é muito importante para todos nós. E essa nuvem vai ajudar a gente aí a estar colocando cada palavra dessa dentro da nossa opção, dentro do nosso trabalho de pré-conselho. Bacana, show. Francis, qual palavra representa o conselho que queremos, mas ainda não temos? Dentre essas daqui. Isso. Que queremos e ainda não temos. Muito bem, isso aí. Nossa, professora, as palavras são todas boas, né? A minha que eu coloquei foi a avaliação, que eu vejo que o conselho, eu vejo ele como uma forma da gente avaliar mesmo, avaliar o nosso trabalho, como que está indo a aprendizagem dos alunos, como que tudo está acontecendo, e a partir disso a gente elaborar um diagnóstico, a gente elaborar uma ação de melhoria, de buscar resultados. Isso. Né? Que
a minha visão, né? O que eu... O que eu acho. Muito bem. Qual a palavra, então, que você encontra assim? Qual a palavra representa o conselho que queremos, mas ainda nós não temos? Tem essa palavra aqui? Não, né? Então, assim, palavra produtivo. Quem sabe é a palavra que a gente realmente gostaria de ter, mas isso a gente tem, né? Então, avaliação é a palavra que, quem sabe, é o que a gente gostaria de ter, mas a gente possui isso. Então, uma palavra que ainda eu acredito que não, que a gente não tenha, e que a gente poderia colocar isso como uma palavra no final, né? Uma conclusão, né? Com êxito. Ou seja, uma produtividade que a gente ainda pensa em elaborar através do colhimento das evidências com o final exato que a gente planeja, ou seja, a execução do planejamento. Não adianta nós termos a coleta das evidências, levantar todas as evidências, ter todos os dados, se lá no planejamento a gente falhar no final, a gente não realizar, daí de nada valeu o conselho. Nós precisamos fazer este trabalho, esta intervenção, este acompanhamento, tá? Então, isso eu acredito que muitas vezes passa despercebido esse acompanhamento final do resultado que a gente propôs para cada um dos conselhos. Tu quer falar? Pode falar. Você quer falar, Francis? Oi. Não, professor, é que eu estava olhando dentro daquelas palavras lá, né, que nem o senhor comentou ali dentro. Mas é isso mesmo, eu acho que o que nós queremos mesmo, a palavra final é isso, é o acompanhamento, é ver o resultado ali acontecer mediante o que a gente, as decisões... É o resultado, exato. É o resultado proposto, é o resultado que a gente imagina obter através desse acompanhamento. Tudo que foi colocado naquelas palavras, a gente está produzindo na escola. A gente tem isso na escola. O que está faltando, então? É o resultado final, né? O resultado final de acordo com aquilo que a gente planejou. Mesmo que a gente não planejou e a gente planejou e não deu certo, então a gente vai fazer uma transformação e um replanejamento para que esse resultado consiga ser elaborado da melhor maneira possível. Muito bem. Então, vamos lá. Considerando o que vimos, que decisão somos convidados a tomar? Tá? Então, agora a gente também vai precisar entender aquilo que a gente precisa propor. Mais do que um momento de análise, o conselho de classe, ele se afirma por um espaço estratégico quando transforma problema em decisão e ações pedagógicas, que impactam na aprendizagem, ou seja, no resultado final. É nesse sentido que Vasconcelos afirma: os conselhos de classe podem ser importantes estratégias na busca de alternativas para a superação dos problemas pedagógicos, comunitários e administrativos da escola, tá? E aí vem aquele detalhe. Aquilo que vocês fizeram lá do dia D da semana, será que da violência, do bullying, será que não é uma evidência para muitos dos nossos alunos? Será que aquelas evidências coletadas do aluno não ser acolhido, do aluno estar sofrendo um certo tipo de violência na escola, não pode ser uma evidência que ele não está produzindo na escola?
tá? Então, essas indagações, elas sempre estão colocadas para que a gente reflita e para que a superação dos problemas pedagógicos, comunitários e seja eles administrativos da escola sejam superados. Onde encontrar as evidências para o nosso conselho de classe? Luiz, aonde que nós podemos encontrar? No BI e aprendizagem, RCO e na observação de sala de aula e do feedback formativo. Muito bem. E a gente tem quais turmas que precisam de maior atenção, quais habilidades estão e com maior dificuldade também, se houver avanço ou estagnação da aprendizagem, aonde que se encontra, tudo isso é no BI e aprendizagem. Mas olha aqui, cuidado ao usar, não olhar só números isolados, evitar comparações sem considerar o contexto da turma. No RCO, verificar se os registros estão completos e atualizados. Não usar apenas como instrumento burocrático. E aqui, por último, no feedback, evitar julgamentos subjetivos. Garantir que os registros tenham sido executados e elaborados, tá? Então, tudo isso precisa ser sempre analisado com o olhar de ser humano, não apenas números. Por trás de cada número, nós temos um ser humano, tá? E agora, então nós vamos fazer o em ação 1, e a gente vai precisar, aqui nesse contexto, eu vou colocar para vocês, tá? Entender um novo modelo, que a gente chama de Wordwall, e nesse modelo nós vamos ter perguntas e respostas, tá? Então, eu gostaria que vocês, cada um erguesse a mãozinha aí, para mim me organizar aqui. Erguem a mãozinha para mim organizar aqui. Muito bem. Então, no cenário, eu vou ler o cenário para depois vocês também entender o que vamos fazer. Um estudante do 6º ano, nas primeiras semanas do primeiro trimestre, já apresentava dificuldades em matemática e língua portuguesa. O RCO indica cerca de 20% das faltas não justificadas nesse início de ano. Nas avaliações diagnósticas iniciais, seu desempenho está abaixo do esperado. Pelos registros de observação de aula, como estava lá no encontro 3, há indícios de baixa participação, dificuldade em acompanhar as atividades e pouca devolutiva às propostas. Os professores relatam que o estudante demonstra pouco engajamento e ainda não se adaptou à rotina e às demandas no novo segmento. Em cima desse cenário, nós vamos perguntar e responder essas atividades aqui. Tá? Deixa eu ver. Muito bem. Está aparecendo para vocês ou não? Compartilhamento, não? Então, vamos compartilhar aqui. Muito bem. Tá? Então, nós vamos ter perguntas e respostas de acordo com esses números aqui. Muito bem. Então, para a nossa organização, nós vamos ter praticamente 2 questões para cada um, tá? E aí eu pedi para erguer a mão, porque daí a gente vai seguindo a ordem de quem ergueu a mão. E o primeiro que ergueu a mão, muito bem, Greze. Escolha um número. Eu vou com o número 1. Muito bem. Número 1. Então, está aqui o número 1. Você vai me responder, tá? Que tipo de problema
Esses dados revelam aprendizagem, frequência, adaptação ou nenhuma combinação deles. Para aquele cenário que a gente leu. Uhum. Dos 20% de falta, o que revela lá? Aprendizagem. Aprendizagem. Frequência. Muito bem. Porque está faltando. Adaptação ou é um só, é um só. Não, olha só. Que tipo de problema esses dados revelam? Eles revelam que é aprendizagem, é frequência, adaptação ou uma combinação deles? Aprendizagem, frequência, adaptação. Os três. Os três? Você fala que ele falta e a falta fez com que ele não participasse e que tivesse pouco engajamento. Muito bem. É isso mesmo. Então, a gente tem um conjunto. Ele não tem aprendizagem, ele é muito infrequente e ele está faltando a adaptação. Ótimo. Girley. Vamos lá. Deixa eu pensar. Número 3 aí. 3. Isso. Vamos lá. Que ação pedagógica precisa ser ajustada com o professor a partir do feedback formativo? Rapaz do céu, primeira ação aí a gente tinha que ter com o aluno, né? Mas com o professor, vamos ver. A gente tem que pedir para que o professor preste mais atenção nesse aluno, que ele faça um acompanhamento individualizado desse aluno, que ele possa estar acompanhando ele melhor, para ver como que vai ficar o rendimento dele. Porém, esse aluno é bem faltoso, né? Então, o aluno faltoso já é difícil para o professor estar trabalhando. Mas aí, né, nesse acompanhamento que nós vamos fazer aí, a gente percebe que esse aluno está meio abandonadinho, para o professor trazer ele para perto, para o professor buscar auxiliar esse aluno aí, para a gente ver se a gente consegue uma melhora e depois buscar os outros itens aí. Muito bem. Ótimo. Próximo. Solange. Qual o número? 6. Número 6. Qual indicador você usará para verificar se sua decisão gerou resultado? Nossa. Qual indicador você usará para verificar se a sua decisão gerou resultado? Primeiro indicador que a gente tem que comunicar à família, né? Ir atrás da família para ver se o que está acontecendo, que esse aluno está tão faltoso assim na escola. Isso aí. Ligar, ir na casa, né? Primeiro realizar a busca ativa. Então, o indicador seria o quê? A porcentagem de frequência escolar, né? Verificar a porcentagem e ir atrás desse aluno. Isso aí. Através do Power BI, que você vai conseguir fazer esse acompanhamento no RCO. Então, a gente consegue ver que o indicador dele está dando resultado pelaquilo que foi elaborado, que é busca ativa. Muito bem. Ótimo. Vamos lá. Próxima é? Eu. Francis. Vamos lá, Francis. A 2, professor. A 2. Pode ler também, Francis. Qual decisão o conselho de classe precisa tomar nos próximos 7 dias para apoiar a adaptação e garantir a aprendizagem desses alunos? Desse aluno, né? Isso, olha, vai ter que fazer uma retomada de conteúdo aí, viu, professor? Tem que sentar os professores, analisar o que está trabalhando ali o que eles estão trabalhando nos seus componentes curricular e fazer uma retomada, uma adaptação, buscar ali mesmo o que ele deixou de aprender para poder conseguir acompanhar. É isso aí, porque tem que fazer um atendimento ali individualizado com ele, buscar ali ajudar esse aluno a retomar mesmo, né? É isso aí, porque ele não está adaptado, né, Franci? É. Exatamente. Vamos lá, Luiz, sua vez. Pode ser o 7. 7. Pode ler, Luiz.
como você envolveria o estudante ou a turma nesse processo de adaptação e aprendizagem? É um desafio, né, professor? Porque é uma ação que demanda vários fatores, e é um aluno faltoso, que vai ter uma aprendizagem prejudicada, sei lá, talvez tentar engajar ele com a turma, né? Criar um clima escolar mais atencioso, mais agradável, que possa, de certa forma, atrair ele ali para o dia a dia da escola e através disso, ter um resultado, né, mais efetivo, assim, um resultado positivo, né? Porque, sei lá, é o que me parece. Fazer um acolhimento desse estudante, ver o porquê que ele está faltando, né? Entender o motivo pelo qual ele está com falta de engajamento dentro da sala de aula, e isso faz com que, então, ele se adapte com maior facilidade e se engaje com mais facilidade com os próprios colegas e também com a frequência escolar aumentando. Muito bem. Bacana, Luiz. Nair, qual número, Nair? O 5. 5. Muito bem, Nair. Pode ler, Nair. O que precisa ser acompanhado no pós-conselho para garantir que a decisão não se perca? Então, eu acho que isso daí não seria a pergunta, porque eu estou pensando nas respostas. Primeiro, meu grupo de colegas aqui, para a gente poder trazer esse menino de volta, primeiro, na verdade, eu gostaria, né? Eu faria isso também. Primeiro, chamaria a pedagoga, viria os resultados, quantas faltas, chamaria os pais, conversaria, ia saber qual o problema que esse menino está tendo, né? Às vezes ele fala uma coisa na escola e outra na casa dele, né? Então, saber o porquê, o motivo pelo qual que ele está desse jeito. Agora, o que precisa ser acompanhado no pós? Então, no pós, quer dizer, nós já fizemos um conselho, estamos sabendo que esse piá está com problema, e o que a gente pode fazer, não é isso? No pós, é garantir que ele faça, que ele participe, mas, gente, se a gente não souber o motivo pelo qual ele está passando isso, se a gente quer acionar o conselho de classe, às vezes, nesse caso, tem que ser acionado, né? No BI já está provando que ele não tem essas presenças. Se ele não tem presença, ele não tem nota. Nem é só aprendizado, porque a nota também conta, se ele vai passar ou não, né? E, para mim, no pós, seria, uma vez que nós descobrimos todos os problemas dele, ver e procurar sanar, para que converse com todos os professores, porque tem os relutantes, como eu disse já, eu estou meio, né? E para fazer um trabalho em conjunto. Agora, falar ali que vai dar certo se um professor só topar, o outro vai chamar ele de esse piá não vem porque só dorme, o outro, eu não sei, eu não quero saber, problema particular dele, isso não existe mais, né, gente? Então, para mim, o que precisa ser acompanhado no pós-conselho para garantir que essa decisão, dessa união, desse acordo que vamos firmar no conselho de classe, é fazer isso, fazer esse levantamento todo e depois acolher o piá. Isso aí. E ver, né, o acompanhamento com a família, também a família está presente, sempre indicando o que está acontecendo, é isso mesmo, show de bola, Nair. É o que a gente precisa fazer, envolver a família e também ver se tudo aquilo que a gente elaborou, planejou no conselho vai ser executado. Uhum. Como passou a primeira rodada, então ainda nós temos 4 perguntas, nós vamos iniciar novamente. Greze, escolha mais um número. 10. Diante dessas evidências, qual deve ser a prioridade de intervenção neste momento? Quais são as evidências? Problema na aprendizagem, a frequência e a... Para mim, que a evidência pior é a falta. Sim, exatamente. O que tem que ser feita a intervenção tem que ir atrás da família e saber por que esse menino está faltando. Ele tem que vir para a escola. Se ele não vir, ele não vai aprender. E nem vai ter como se comunicar, se engajar com a turma. Isso aí. Porque a falta de adaptação, muitas vezes, é também a infrequência na escola. Sim, porque você começa a faltar, você vai perdendo muita coisa, e tudo que você faz, você acha que está errado.
Aí você não quer mais participar com medo de errar. E cada vez vai ficando um buraco sem fim. Então, Isso por aí. isso tem que procurar os pais, saber por que está faltando. Se foi com os pais 1, 2, 3 vezes, infelizmente, rede de apoio, conselho tutelar. É isso aí. É isso que a gente precisa fazer. Muito bem. Solange, escolha outro número. Número 8. Que dado ainda falta para tornar sua análise mais precisa? Aqui a gente, eu acho que não falta como, assim, muita análise, porque você já verificou as faltas, você já foi atrás dos pais, né? Eu acho que agora são as notas, né? É verificar como estão as notas, se o aluno está, mesmo faltando, ele tem nota ou se ele está sendo prejudicado. Eu acredito que com tanta falta assim, ele está sendo prejudicado e ele não está conseguindo acompanhar a turma nesse momento, né? Sim. Então, eu acho que o melhor, que a análise que falta aqui realmente são as notas. Uma análise também que a gente pode fazer aqui é referente à adaptação. O que está acontecendo que esse estudante não está se adaptando, né? À turma, ao professor, né? À escola. O que está acontecendo com esse aluno? Então, essa análise também precisa ser feita, também precisa ser elaborada. Mas a principal análise é realmente a nota. Se esse aluno ele precisa de melhoria também na nota, se ele tem dificuldade de aprendizagem, pode falar, Franci. Nisso mesmo que eu estava pensando, porque nós vamos precisar para verificar, ainda mais o pós, né, que foi comentado aí. Depois nós precisamos avaliá-lo mesmo para saber se ele conseguiu atingir, superar as dificuldades, né? Então a nota vai ajudar muito mesmo. E uma outra questão também que eu queria falar, numa outra pergunta que teve, lá, a adaptação na sala de aula, né? Como que a gente poderia fazer lá com os alunos? Já aconteceu um caso assim parecido aqui conosco. E o aluno monitor ajudou muito. Porque quando nós estamos numa sala de aula ali, o professor com todos os outros, e a gente tem precisa de uma atenção maior, o aluno monitor ajuda muito nesse momento, muito mesmo, né? Eu queria colocar essa situação aí, o aluno monitor e a nota, porque a gente precisa dela para verificar, como verificação mesmo, como que está a situação. É isso aí. Muito bem. Agora, precisamos ainda responder mais 2 questões. Girley. Vamos com o número 9, então, né? Vamos de 9. 9. Alá Ronaldo. Que hipótese, rapaz do céu. Que hipótese você levanta para explicar esse resultado, considerando o contexto de transição para o 6º ano? Então, esse resultado a gente pode ter várias hipóteses aí, né, André? Por exemplo, ele veio de um 5º ano, então ele pode estar com uma dificuldade de adaptação aí. A falta de uma rotina de estudo aí, até por parte da família, pode ser que ele tenha essa falta. E a gente tem que pensar também, como esse aluno veio do 6º ano, do 5º ano agora, ele pode ter uma defasagem, então é um aluno que talvez precise ser avaliado, entendeu? Talvez a gente precise fazer uma avaliação com esse aluno aí, para saber como que está a aprendizagem dele aí, se ele tem algum problema, alguma situação que precise aí de uma análise de uma possível defasagem que pode estar acontecendo. E eu acho que aí trazer a família, né, para conversar e a gente poder estar verificando todas essas situações. Mas eu acho que ele precisa, vendo tudo que nós vimos ali, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser acompanhado aí, porque ele pode ter algum problema na própria aprendizagem e algum problema também que resulte nesse eu não quero ir para a escola. Qual que é a situação que está acontecendo? Talvez seja alguma coisa que precisa ser avaliada e detectado ali. Então, é exatamente isso também que eu quero complementar ao que você está falando, Gilei, e também colocar um exemplo. Do 5º para o 6º ano, aqui na nossa escola, a gente também tem uma escola e a gente recebe esses alunos de uma outra escola, que é a escola municipal. Nós fizemos essa transição.
eles vêm pelo menos no 5º ano para a nossa escola, quando a gente tem algumas atividades ou tem dias, pelo menos de 3 a 4 vezes durante o ano para a nossa escola, para entender aonde fica a secretaria, como que funciona a sala de aula, como que é essa troca de professor, quais são as disciplinas que eles vão ter, para eles não ter um choque muito grande da realidade do município para a escola, que é a nossa estadual. Então, isso nós fizemos aqui na nossa escola, e ela é muito bacana porque quebra-se um pouco aquele gelo que o estudante vem para o colegião, onde só tem os grandes, que quebra tudo aquilo que, às vezes, ele tem como um preconceito em relação àquilo que vai esperar ele na outra escola. Então, isso também precisa se entender para o aluno, para que ele possa ter uma organização diferente daquela que ele tinha lá no próprio município, tendo cada disciplina com o seu livro, que tem um horário específico, com mais disciplinas, que cada um tem um momento. Então, isso é muito importante também para ele se adaptar, e para ele ter um entendimento um pouco diferente. E se vocês têm essa possibilidade, conversem com o município e façam isso, porque é muito importante esse processo de acolhimento deles, entender para onde que eles vão, para que eles possam se adaptar o mais breve possível e conseguir produzir no primeiro trimestre, que é o primeiro de avaliação, porque é diferente as avaliações também, para eles terem esse entendimento. É muito bacana e é bem produtivo essa transição dessa visita dos alunos. Francis, pedi para você responder a 4. Pode ser? Qual evidência, BI, RCO ou feedback mais chama a sua atenção nesse caso e por quê? Tá, o que mais chama a atenção ali, perante esse caso do menino, é o RCO, eu acredito, e o BI, porque é através dele ali que eu vou verificar que o aluno está vindo ou não está vindo. Lógico que todos os 3 são importantes, mas o primeiro é a identificação é a falta, né? Aí depois que eu identifiquei ali a falta que o aluno não está vindo, aí a gente tem que buscar ver o prejuízo, quanto de tempo que ele ficou sem frequentar e o prejuízo, né, o que ele perdeu, porque a falta e frequência prejudica o aluno todo, principalmente na aprendizagem dele. Né, a gente tem que ver o motivo, por que está faltando, sim, mas a maior preocupação nós, escola, é a aprendizagem. Então, em cima de tudo, o que isso já causou, o que já prejudicou. Então, primeiro, a evidência ali que me chama mais atenção, que eu fico em cima aqui na escola, é a questão da frequência, sim. Eu vou depois tentar resolver o porquê não está vindo. Se eu vou para a rede, enfim. Mas eu tenho que verificar o que, perante a aprendizagem, ele já colocou. Muito bem, é isso daí mesmo, tá? A gente precisa ter sempre esses dados e, quando é RCO, não podemos esquecer que deve estar sempre completo, porque senão ele vai trazer dados furados para nós, tanto no BI como em outras situações. Então, é muito importante este registro diário, para que a gente também possui... Além disso, professor, porque vamos ser sinceros, tem professor que tem hora que essa questão do RCO, a chamada, a gente tem que ficar em cima mesmo. Mas nós temos aqui, eu acho que todos têm na escola, pelo que a gente já viu nos nossos encontros. É aquela questão que temos um funcionário que passa na sala no primeiro horário, vê na frequência, né? E depois a gente já liga imediatamente para os pais, a busca ativa, que a gente fala diariamente. A gente segue muito ela, sabe? Segue o RCO, o BI e tudo. Mas o olhar em cima dessa verificação do primeiro horário, isso é importantíssimo para a gente estar vendo isso, né? Isso aí. Tá? Então, a gente tem as respostas, né, para cada uma dessas situações, e a gente tem o entendimento para cada uma dessas situações, e quando a gente observa exatamente o que é colocado nesse cenário para nós, uma das coisas que a gente não pode deixar são definir ações imediatas, né?
tanto ações imediatas para que a gente tenha um acompanhamento individual, um alinhamento com os professores para entender da situação, para que a gente não perca, né, o foco na aprendizagem desse estudante, que haja uma diferenciação das atividades, né, e a maior frequência possível desse estudante, que é um trabalho que a gente faz junto com as nossas famílias, estabelecer metas claras com todos os professores da turma, para que a gente consiga sempre estar promovendo aquilo que é o principal, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. E isso são as intervenções que a gente consegue estar elaborando constantemente com os nossos professores e equipe pedagógica, tá? Não é necessário o diretor ir lá estar fazendo isso, mas ele acompanhar juntamente com a equipe pedagógica, sugerir situações que possam fazer com que este problema, que é um aluno do 6º ano, ser resolvido da melhor maneira possível, tá? E a execução de ações combinadas com responsáveis e prazos definidos é o melhor caminho que a gente tem para garantir que as decisões não se percam pelo caminho, tá? Principalmente em relação à família. Muito bem. No conselho de classe, tá? Vou colocar o link desse documento aqui também. Não se resume apenas um dia, tá? A gente precisa compreender o conselho de classe como um fluxo. Eu vou colocar o link aqui para vocês no chat, e esse link, vocês podem também abrir e salvar esse documento, que ele vai auxiliar vocês a ver como que é o fluxo do conselho de classe de uma maneira bem clara, bem objetiva e que possa ser trabalhado de uma forma bacana, certo? O link está lá no chat para vocês. Então, o que deve ser garantido e de que maneira que deve ocorrer cada uma dessas etapas, certo? Então, não é apenas um dia do calendário, um fluxo, tá? Isso acontece antes, durante e depois. Sempre lembrar nesse sentido. Coleta de evidências, ter os diagnósticos e depois implementar e acompanhar as ações a serem desenvolvidas num planejamento coletivo, tá? Então, antes o pré-conselho é onde o pedagogo faz esses levantamentos de dados, tá? Perfil de turma, alunos prioritários, já identificados anteriormente ou citados pelo professor, que a gente tem 3 ferramentas ali, mas a gente pode usar mais uma ferramenta diferente, que são através de questionários, que é o Google Forms, com os professores, o pré-conselho. Tá? Eu vou colocar para vocês, eu prometi, eu vou colocar para vocês ainda lá, acabei esquecendo, me cobram de novo. A gente faz aqui com um questionário também no Google Forms, tá bom? Durante, então, o período, que é o momento de decisão do colegiado, não de leitura de notas e julgamento de comportamentos, né? E depois, o que a gente precisa fazer é exatamente uma devolutiva para os nossos alunos do que será elaborado, né? Através de encontro com as famílias, com as turmas, tá? E para que isso aconteça, pode ser elaborado reuniões com as turmas, reunião com os pais e as turmas, para que isso fique bem claro e objetivo daquilo que a gente propõe enquanto escola. Muito bem. Agora sim, diretores em ação. Então, vocês vão ter um tempo para vocês fazer o registro no portfólio de vocês, tá bom? Então, vocês vão colocar lá no portfólio de vocês, tá? Um print da nuvem de palavras que foi produzido lá no nosso encontro, que é no Mentimeter. E aí vocês vão colocar lá o que vocês vão eliminar a prática do que
no conselho, tá? O que que vocês vão eliminar e o que vocês vão implementar? Qual prática que vocês vão implementar no conselho? Então, vocês vão ter aproximadamente 7 minutinhos, 8, para vocês estar elaborando o portfólio de vocês. E, enquanto isso, eu vou fazendo a chamada desse nosso encontro, registrar no LCO. Vocês querem que eu vou deixar aberto aqui para vocês? Pode ser assim? Enquanto isso, eu vou fazendo, então, o meu registro no LRCO do encontro de hoje. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Vocês podem ir conversando, podem ir falando. Tem no WhatsApp o print, todo mundo conseguiu acessar? Se vocês não conseguirem acessar, vocês vão ter que olhar lá no WhatsApp de vocês. Certo? Então, hoje a Marisa falou que também tinha um encontro marcado, que era uma questão familiar. A Laís, ela falou que não ia conseguir chegar a tempo. Quem mais, Anaíra? A Andréia, né? É a Andréia? Isso? A Andrea, ela saiu tarde para ir para a delegacia do adolescente, Sim. e na verdade eu não sei, porque até agora eu estou esperando uma resposta, se ela chegou ou não, mas ela disse para avisar que talvez ela não conseguiria entrar mesmo. Tudo bem, não tem problema, Nair. Você pode também passar para ela, pode conversar com ela vai poder assistir posteriormente, então, a essa gravação e entender aquilo que a gente trabalhou e também executando as atividades. Não esqueçam, a nossa implementação, ela trabalha relacionada ao Dia da Família na escola. A família na escola, da Semana da Família na escola. Muitas ações já foram desenvolvidas. Aproveitem tudo que foi desenvolvido e vão lá construindo a implementação de vocês, tá? Para não deixar tudo lá para o último momento. Já vão construindo, já vão colocando, os portfólios estão em dia, está muito bem elaborados os portfólios de vocês, vocês estão respondendo, não estão deixando nada, e eu acredito que a única que nós não vamos ter como concluinte conosco vai ser a Franci. A Franciele, ela só participou do segundo encontro, hoje eu conversei com ela, ela não me respondeu novamente, então hoje ela já está faltando e provavelmente ela não vai ter a conclusão dessa etapa da primeira jornada. É uma pena, né? Ela, parece que ela respondeu para o núcleo que ela não consegue assistir à noite. Infelizmente, são coisas que acontecem, né? Então, tentam lá fazer o portfólio de vocês, que a gente já vai retomando, então, aqui posteriormente.
Tá conseguindo fazer, Francis? Na semana que vem, Solange, pode ser você apresentar o teu portfólio bem rapidinho? Pode ser. Pode? É bem breve. 2, 3 minutinhos, fazer uma introduçãozinha para mostrar como que tá indo e falar um pouquinho do último encontro, que é esse encontro aqui. Tá? Ô, prof, depois dá uma olhadinha no meu, se tá ficando bonito, para eles conhecerem a minha escola maravilhosa. Eu já vou olhar agora, então. Que ele é um prédio maravilhoso, que vai fazer 80 anos esse ano. Que bom. Já vou olhar agora, então. Pode ser? Vou apresentar aqui para os seus colegas. Nair, deixa eu ver aqui. Que eu estou olhando agora quem está fazendo. Olha aqui, ó, Nair, ó. Essa Então, tá daqui aqui, eu ó. não fiz. Aqui eu coloquei por quê, né? Nossa, essa é a sua foto, Nair. Lógico, é o lugar que eu sonho em me aposentar. Esse colégio que eu gostaria de trabalhar. Ó, Nair, precisa fazer, colocar a fotinho da escola, não tá Mas aparecendo. eu coloquei, prof. Olha aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aparecendo. Que lindo o teu colégio, Nair. Bonito, né? É. Morram de inveja aí vocês, tá? Ah, tá bom. Ai, gente, vocês Ó, não se Nair, isso aqui divertem. você precisa, ó, isso aqui você precisa ajustar essas tabelinhas, mesmo que você tenha dificuldade, eu posso te ajudar, tá? Eu não sei, não consegui ali. Eu só Tá. coloquei que eu sou mesmo. Agora ali, professor, ó, aquela foto é um dos colégios que tem um dos salão, chama de salão nobre, naquela época de 1945, né, na época da guerra ainda. Ele, um dos salão assim, de apresentação de teatro, é uma das coisas mais lindas. Aí tá a baixinha, a Andréia e eu. Mas o colégio é bonito, né? Lindo. Olha aqui, você não fez registro nenhum hoje, Nair. Olha aqui, ó. Eu tô escrevendo as palavras abaixo. Então tá eu só bom. não consegui ainda inserir ali o teu... Mas eu vou colocar as palavras, tá? Tô brincando, vocês estão com tudo em dia, tá? E agora tira daqui para eles não ficarem... Eu vou olhar o da Solange agora. Vamos olhar o da Solange, ó, que também tá em dia. Tá todo mundo com o portfólio em dia. Isso é bacana, é legal isso. Eu fico orgulhoso de vocês. Ó, tudo certinho. Ela vai mostrar um pouquinho, ó, tá aqui já, ó. Só tem que escrever, então, aquelas 2 perguntas ainda, né? Vocês querem que eu coloque as 2 perguntinhas também lá no chat? Isso. Para vocês não esquecer? Isso. Eu acho. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá? Bom, deixa eu ver. Muito bem. Vou colocar tudo lá, o que precisa ser feito. Então, vou colocar no chat, Ctrl C. Hoje chegamos no horário, viu? Que beleza? Graças a Deus, viu? Eu achei que nós não iríamos, por isso, a coitada da França, eu não deixei apresentar todo o portfólio dela como ela queria apresentar, porque eu achei que nós iríamos estourar no tempo. Peço desculpa, tá, Fran?
E viu, Fran, também se você quiser a minha senha, eu te passo, você preenche lá o meu também, tá bom? Ah, é, né? Aí, Nair. Eu sou assim. É. Ai, que preguiça de fazer as coisas. Então, erguem a mãozinha, vamos fazer um print do nosso encontro, senão vou esquecer. Isso. Todo mundo olhando, Francis. Peraí. Olha aqui, isso. Nós somos lindos demais. Eu vou tirar uma que não ficou legal, ô Girlei. Ah, poxa vida, e eu Ah, na última eu saí com a de boca novo. aberta. Ah, ó, tem que ficar bacana, né? Ficou bem, agora ficou bem. Ai, ai. Bom, adoro vocês, amo ficar com vocês toda terça-feira, pode ter certeza. Eu também adoro. Temos certeza disso, né? Que você adora cada terça. Eu sou bem sincera. Ai, Então, antes de eu fazer o encerramento, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês. Eu sempre, todos os encontros, eu passo um videozinho, porém, algumas vezes não dá certo, tá? Eu procuro encontrar um videozinho que vem de encontro àquilo que a gente trabalha. E como a gente está trabalhando com os alunos, eu vou colocar, então, esse videozinho, que ele é 3 minutinhos. Eu acho ele muito legal, e ele é bacana, e sabe assim, a gente consegue olhar de uma maneira diferente o que está sendo proposto, tá? Então, o videozinho se chama Escola dos Cães. Vocês estão vendo ou não? Não? Então, deixa eu ver aqui. Isso aí. Compartilhar. Assistem, tá? Assistem, daí depois vocês podem comentar um pouquinho.
Tá Para fechar aqui no desligado, microfone, professor. Assim, quem fez já comigo em outros momentos, já passei esse vídeo em outros momentos, né? A Marisa sempre estava junto comigo, uns outros, né, nas outras formações. Eu trago isso porque, na verdade, os nossos alunos não são números, eles são seres humanos. E quando a gente olha para os nossos alunos com o olhar de fazer com que eles se desenvolvam, aprendem, eles crescem na vida e crescem socialmente na escola, aprendendo da melhor maneira possível, com certeza eles vão sempre retribuir para a nossa sociedade. Não podemos fazer pré-julgamentos, muitas vezes, de não ter tamanho, ser gordo, não entender muitas vezes como é colocado pelo professor, mas a vida muitas vezes demonstra ações que ele pode executar que muitas vezes as pessoas com muita capacidade não conseguem desenvolver. Então, assim, quando vocês vão olhar para o conselho de classe dos alunos de vocês, olham para o Girley, para Solange, para Francis, para Nair, para o Luiz, para o André, como um adolescente, um jovem que tem uma capacidade enorme, apesar das suas dificuldades. Não olham ele como um número, como um problema. E se ele apresenta problema, tente sempre ajudá-lo da melhor maneira possível. Tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês de mensagem. Ó, já passamos 3 minutos de novo, tá bom? E eu não posso esquecer também, aqui hoje nós estamos com 4 mulheres, de parabenizar vocês pelo Dia das Mães, tá? Mães dos nossos alunos, mães dos filhos de vocês. Quem tem a mãe ainda, né? Dê um abraço na mãe, cuide bastante dela, participe bastante da vida dela. Eu tenho a minha do ladinho, estou todo dia com ela. Quem não tem, olha para ela como uma estrelinha do céu, que ela sempre vai estar abençoando vocês da melhor maneira possível e conduzindo vocês sempre para o melhor caminho, tá bom? Feliz Dia das Mães, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, cuidem da escola de vocês e façam o melhor para os alunos de vocês, os professores, os funcionários. É isso que eles esperam de vocês como diretores, tá bom? Um grande beijo.